Tu conhece a série Depois daquele Ano? Essa série, que é de 2026, foi lançada aí há alguns dias na Prime, né? Ela tem 8 episódios e é baseada no romance Depois daquele Verão, escrito por Curly Furtin. E a série acompanha aí a Percy, né, e o Sam, que se reencontram aí depois de muitos anos, né, durante os preparativos para o velório da mãe de Sam. E esse reencontro ele vai ser marcado aí de muita nostalgia, de muitos segredos também, né? E também de uma mágoazinha aí que ficou no passado, né? Marcada aí pela história de um primeiro amor. E algumas mudanças foram necessariamente importantes, né, para a dinâmica dos personagens na série, né? Algumas coisas que divergem aí do livro. A pessoa que vocês, né, que conhecem o livro, né, que já tiver tido contato com o livro, vai perceber isso assim bem, né, escancarado, que são mudanças como o primeiro beijo dos dois, né, que acontece aí de uma forma completamente diferente na série, ou a questão da profissão da Percy, né? A Percy no livro, ela é uma editora sênior, né, de uma revista de decoração, e na série ela é uma escritora de obituários locais, dentre tantas outras coisas. No livro há também algo muito marcante, né, que é a história do restaurante da família do Sam e do Charlie, né? A mãe deles, quando chega a falecer, né, ela deixa o restaurante para Percy, o que causa aí todo um clima aí, né, estranho entre os irmãos, todo um conflito e tudo mais. Já na série, né, é algo bem diferente, né? Se vocês forem assistir, vocês vão ver que eles mudaram completamente essa história aí, né, o rumo da história. Outra coisa que chama muita atenção são as paisagens do local, né, onde se passa a história, que é em Barrows Bay. E Barrows Bay realmente existe, né? Ela fica ali em Ontário, né, do Canadá. E é um lugar muito importante para a escritora, né? Ela passou uma boa parte da infância ali, períodozinho do começo da adolescência dela nesse local. Então ela disse que ela tem muitas memórias desse lugar e ela trouxe tudo isso, nessas memórias que ela viveu e tudo para compor a história aí da Percy e do Sam. E apesar de ter ali, né, ela vivido naquele lugar e tudo mais, a série ela não foi rodada lá, né, em Barrows Bay. Ela acabou indo ali para uma outra localidade que foi em Vancouver. E mesmo assim, né, não deixou de ter as belíssimas paisagens, né, que nem são retratadas aí no livro. A gente vê na série, né, coisas belíssimas, né? Até eu vi uma reportagem da atriz que faz a Percy, né, ela falando que ela adorava fazer essas gravações, principalmente quando era no lago, que eles tomavam muito banho, né? E ela disse que apesar da água, da temperatura da água, às vezes, né, incomodar um pouco, mas que eles adoravam gravar lá dentro do lago. Outra coisa que também mudou muito, né, é que alguns personagens que não se destacavam muito no livro, como por exemplo a Chantal, que é a amiga da Percy, né, ela aparece só em algumas ligações com ela durante o livro e tudo mais, ela ganha aí um papel fundamental na série, né, de acompanhar aí a Percy até a sua viagem, né, de volta aí a Barrows Bay e ser aí uma rede de apoio para ela, né, em meio a tudo isso que ela precisa reviver. E eu vou contar para vocês um pouquinho do começo da série, né? A série começa fazendo toda aquela, ela fica sempre fazendo aquele volta ao tempo, né? Indo e voltando, mostrando aí a história da Percy, como quando ela conheceu, com os primeiros momentos ali o Sam e até, né? Quando tudo teve aí um impacto na vida dela que eles precisaram se separar. Então a série ela começa, né, fazendo com que a Percy, né, que tem a vida dela lá um pouco estagnada, receba aí um telefonema, né? Ela tá lá no encontro com o cara e ela acaba recebendo um telefonema e quando ela atende é o Charlie, né, o irmão do Sam, falando que a mãe dele faleceu. E como a mãe deles era muito importante na vida da Percy, né, ela fica muito abalada. Então ela decide, né, fazer um retorno naquela cidade, né, que tanto marcou a adolescência dela, né? Finalzinho, comecinho ali da adolescência dela.
E para isso ela pensa em não ir primeiro, né? Porque ela tá muito abalada. Só que o noivo da melhor amiga dela, da Chantal, acaba, né, dizendo, não, ela pode lhe acompanhar. E aí as duas vão, né? E quando chegam lá nessa cidade, ela começa a ter muitas lembranças, antes mesmo dela ir, né? Ela já começa a lembrar de quando ela chegou lá na cidade com os pais dela. E ela era muito no cantinho dela, né? Até que ela conheceu os dois irmãos lá, né? Fez amizade, tudo. E os meninos depois foram lá na casa dela, chamar ela para dar uma volta. E começou toda essa amizade, né? E que ela sempre foi muito mais apegada aí ao Sam, né? Eles se tornaram grandes amigos desde muito novos e cresceram aí, né? Sempre sendo muito apegados. E a Percy, ela sempre ia para esse lugar, né? De tempos em tempos. Sempre que ela tinha oportunidade de retornar ao local, ela retornava. E ela sempre reencontrava os meninos, né? Sempre muito mais íntima do Sam. Ela também tinha uma amiga que às vezes ia para lá, que era a Delilah, né? E a Delilah, aqui com ela aparecia, mas ela era mais assim jogada pro lado do Charlie, né? Porque a Delilah já era aquelas meninas mais desinibidas e tudo mais. E aí, quando ela retorna para a cidade anos depois, né? Ela é obrigada a lidar aí com todos esses sentimentos, né? Aquela coisa do primeiro amor que ainda não acabou, né? Depois de anos, a Percy ainda não soube aí lidar com a vida dela, não tem namorado, não consegue muito assim, né? Lidar com isso. Como se ela tivesse presa naquela história ainda, né? E que isso precisa aí, né, ter querendo ou não, né, um desenrolar para que certas feridas sejam fechadas, para que eles possam conversar, para que eles possam finalmente seguir em frente. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.